1 Pedro capítulo 3. Vamos ler do versículo 13 até o 18. Mas antes de ler, eu quero orar em nome de Jesus e consagrar este momento da palavra de Deus, de fortalecimento para nossas almas, e pedir a você que simplesmente abra o coração, perceba, de repente é uma frase, é um ponto da mensagem, ou uma vírgula que Deus vai te falar algo. Então abra o teu coração, atente com muita prontidão nesta noite ao que será falado aqui, através deste servo do Senhor. Pai, é no nome santo de Jesus que apresentamos a Ti a mensagem, apresentamos ao Senhor este texto que será lido, Deus, que se fixe no coração, que possamos conseguir compreender e entender a palavra do Senhor, trazer para a nossa vida prática, Deus, para que nós possamos a cada dia viver nos aperfeiçoando, Deus, buscando, Deus, cada dia ser mais santo do nosso caminhar, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Nós oramos, nós pedimos a bênção, peço ao Senhor que ministre a todos que estão ouvindo e aqueles que vão ouvir depois. Nós consagramos a Ti este momento em nome de Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, vamos lá. Vamos ler o texto base desta mensagem, que é 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 até o 18. Na versão NVI eu estou lendo e será projetado ali. Se você que está em casa não tem uma Bíblia, não se apavore, não saia de frente da tela, para que você não perca nenhuma palavra. Eu acho que dá para você conseguir acompanhar ali também, tá bom? 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Amém. Eu vou pedir alguém que me ajude com um copo de água. Mas vamos lá, irmãos. Nós lemos um texto e nós vamos falar neste mês de março, talvez mês de abril. Nós vamos falar sobre o tema, a esperança, sobre a esperança. Que esperança é essa? E hoje à noite, dentro desse texto, eu quero transmitir a vocês sobre o tema, exalando Cristo através de nossa esperança. Gente, quantas pessoas não foram magoadas por alguém que você estava tentando? Quantas pessoas tentando ajudar outro foi magoado? Eu acho que todos nós sabemos como é ser magoado. Também, muitas vezes você é acusado falsamente de um erro. As pessoas podem não entender e resistir às mudanças que estamos tentando fazer. Esta é uma palavra introdutória a você, querido. E diante de tais situações, o desafio é ser paciente, é ser
uma pessoa que mantém a confiança tranquila nas promessas de Deus. Se perseverarmos, nós manteremos, nós receberemos a recompensa com uma fé madura, com uma fé madura e experiência profunda de amor. Então muitas pessoas passam sofrimentos, são magoadas, são entristecidas, mas se for paciente, se perseverar, vai receber a recompensa de uma fé madura e experiente, de uma fé profunda no amor. De quem? De Deus. Esse texto, nosso foco aqui, esse texto, ele falou de muitas coisas que alguém que está em Cristo tem que agir. E nós vamos dar uma ênfase aqui no versículo 15. Eu quero que você me acompanhe aí, o versículo 15. Porque no versículo 15 ele nos leva a perguntar o que é santificar a Cristo. O que seria estar preparado para responder a qualquer pessoa que peça uma resposta sobre a nossa esperança? Para a gente falar sobre a nossa esperança. E aí, a nossa resposta, ela encontra no contexto de toda essa argumentação do apóstolo Pedro. Do capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10, Pedro, ele argumenta razões que nos levam a entender quem somos, como e por que devemos nos comportar em meio às tribulações, como sendo nós o que é dito no versículo 9 e 10 do capítulo 2. Projeta versículo 9 e 10. Nós vamos ler. Qual deve ser o nosso comportamento, quem somos, como e por que nós devemos nos comportar em meio a tribulações? Por quê? 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essas são palavras do apóstolo Pedro para nós, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da onde Deus chamou nós que hoje somos a igreja, das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós estamos nessa luz, nós somos o que? Sal. Nós somos luz, nós resplandecemos. Então, como eu disse, o tema é exalando Cristo através da nossa esperança. Diante da afirmação de quem somos, o apóstolo Pedro nos exorta a agir de maneira diferente do mundo, para nós testemunharmos de Cristo aos incrédulos. Agora o versículo 11 e 12 do capítulo 2. Versículo 11 e 12. Você que está em casa, acompanhe aí. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dEle. Olha que interessante, nós, os cristãos, devem viver diante daqueles que não estão nem aí para Deus, que não acreditam, que blasfemam, que não querem nada com Deus, de uma maneira exemplar. Nós temos que ser exemplares, para de que maneira? Testemunharmos de Cristo aos incrédulos. Amém? Você crê nisso? Diga glória a Deus aí, mesmo na tua casa, onde você estiver. Amém. Gente, algumas revistas cristãs, também institutos de pesquisas cristãos, que já há algum tempo atrás fizeram pesquisas, eu quero trazer para você, pesquisando para saber de que maneira você conheceu o Evangelho, de que maneira você se achegou a Cristo. Eu vou resumir, mas mais de 49% declararam através de relacionamentos. Através de relacionamentos de amizade, de companheirismo, de pessoas, de fazer círculos de amizades. 1%, 2%, 3%, 12%, 14%, naquelas estatísticas ficou através de um sermão,
através de um convite, através de receber panfleto em semáforos, nas ruas, alguém vir me trazer uma literatura na minha casa. Muito poucas pessoas se convertem, se chegam até Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que a esperança, a confiança e fé, para muitos ela está escassa, mas ela está sendo buscada, ela está vendo necessidade de esperança, de fé, de confiança. Pessoas estão desacreditadas em toda a esfera do sistema que nós vivemos, não acreditam nos governantes, não acreditam nas autoridades, não estão acreditando em oportunidades de emprego, não acreditam em dias melhores, não tem fé que Deus vai fazer algo, que Deus mudará a situação. Mas não deve ser assim. Para quem não acredita em Deus, essas coisas vai permear e vai ficar no coração. Mas Deus chamou um povo diferente, uma nação santa, um povo, um sacerdócio, um povo de exclusividade dele. Para quê? Para levar esperança, para transmitir fé, para gerar confiança nas pessoas. As pessoas, muitos estão precisando de ouvir o Evangelho. Estão precisando saber que Jesus move, que Jesus resolve todas as situações. Então, o povo de Deus é um povo escolhido. E aqui, nesses textos, nós vemos aqui que Pedro faz uma série de afirmações acerca das lutas enfrentadas por alguns papéis sociais do cristão, e a esperança que cada uma delas deve carregar em si para cumprir tais chamados. Eu quero compartilhar com você, são alguns papéis dos cristãos na sociedade, papéis sociais do cristão. A primeira coisa aqui é como cidadãos. Como cidadão, os cristãos, os crentes, ou os evangélicos, mas tem muitos que se dizem evangélicos e não são. Evangélicos são cristãos verdadeiros, eu me refiro aqui. Ele deve se submeter aos governantes por causa do Senhor, como enviados por Deus, para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. No capítulo 2, versículo 13, nós não vamos ler agora, mas você pode anotar. Então, como cidadãos, os cristãos devem se submeter aos governantes, por causa do Senhor, não é por causa de ninguém não. Tem que respeitar, tem que aceitar, é claro, de uma maneira que não vá ferir a fé, que não vai te levar a cometer um pecado contra o Senhor, aí é outro caso, mas deve se submeter aos governantes, por causa de Deus. A razão para tal sofrimento, ou a razão para sofrer, é porque Deus quer que pela prática do bem, silenciem os ignorantes, pois são livres em Cristo os cristãos. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Agora, a razão da esperança, eu tenho que ter alguma esperança nisso? Sim, porque Deus escolheu os governantes. Eu espero algo porque Deus escolheu os governantes, certo? Deus colocou as autoridades lá. Segundo papel dos cristãos, como servos, papéis sociais, como servos agora. O versículo 18 do capítulo 2, os cristãos devem obedecer aos senhores, independente se eles forem bons ou ruins. Tem que obedecer. A razão para sofrer, porque isso é agradável para com Deus. Isso é agradável a Deus quando sofremos por motivos da nossa consciência para com Deus. Tá bom, você é servo, aí estão te sobrecarregando, você queria falar tal coisa, você até tinha um direito para falar, mas não deve, por causa da sua consciência. Eu vou te dizer algo nesta noite, irmãos, que
No dia do juízo de Deus, no dia da prestação de contas, tem muitos cristãos que vão se surpreender, porque vai falar: Deus, eu achava que isso não se contava. E a Bíblia diz para nós: viva do jeito que você quiser, mas saiba que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Nós temos que obedecer, nós temos que nos submeter, nós temos que respeitar, sim. Por que sofrer? Porque você tem que ter uma consciência para com Deus. Isso é agradável a Deus. Quando alguém sofre por motivos, tá? Eu não vou falar, eu vou aguentar, eu vou sofrer na minha vida, eu vou engolir as cobras e lagartos. Tem que engolir. Tem que engolir. Tem gente que não gosta. Cuidado, cristãos, cuidado, crentes. É preciso engolir por causa de uma consciência para com Deus. Você sabe que é certo. Não fale, não ligue, não jogue indireta, não fique apontando, por causa da consciência para com Deus. O Espírito de Deus, ele testifica, e aí ele mostra, ele sabe, a pessoa, o cristão sabe o que é certo e o que é errado, e se ele faz, ele está fazendo muito bem consciente, aí cometendo um pecado. Temos que tomar cuidado. A razão de esperança é porque Jesus sofreu por motivo de consciência para com Deus diante dos malfeitores. No versículo 21, sabe para quê? Para ele cumprir a missão dele, de obedecer a Deus. Será que a nossa missão, ela é totalmente diferente da de Jesus? Por que será que Deus deixou isso para ser parâmetro para a vivência, a prática do dia a dia de cada um que quer crer em Jesus? Quer obedecer a Deus? É porque tem que obedecer a Deus. A missão do crente, do cristão, é obedecer a Deus. Quais são as palavras de Deus para nós? Então vamos nos submeter, vamos obedecer, vamos respeitar. Terceiro papel social do cristão. Eu vou falar aqui para as mulheres como esposas. É o que a Bíblia fala. Versículo 1 do capítulo 3, tá? Já. Elas devem ser sujeitas a seu marido, mesmo que ele não obedeça a palavra de Deus. Mesmo que ele não obedeça, você deve obedecer o seu marido. A razão do sofrimento, sabe por quê? Qual é a razão que eu vou te dar? É o que a Bíblia fala aqui. Versículo 1 do capítulo 3, porque eles vão ser ganhos ao observar o seu comportamento, o seu procedimento de temer a Deus, o teu temor ao Senhor, irmãs. E a esperança que você deve ter, a razão de você esperar isso, porque foi assim que viveram as santas mulheres do passado com relação a seus maridos, e seu comportamento foi de grande valor diante de Deus. Versículo 4 e 5 do capítulo 3. É a maneira como nós vamos exalar Cristo através da nossa esperança. Agora, o quarto papel, nós falamos dos cidadãos, servos, esposas, agora maridos. Papel social do cristão como marido. Ele deve viver a vida comum do lar, uma vida que traz um ambiente agradável, que traz paz. Tem que ajudar a mulher, tem que cooperar com os filhos, tem que abençoar a sua família. Ele deve entender que tem que cuidar da mulher, da sua esposa, como um vaso mais frágil. Eu não vou entrar na questão de que as mulheres não querem ser consideradas vasos mais frágeis, mas a Bíblia diz que você é, minha irmã, mulher. Então o homem tem que cuidar de você. Este é o papel do cristão, é um papel social. A razão do sofrimento é porque elas são a parte mais frágeis, irmãos, e você tem que cuidar da sua mulher, porque elas também têm parte, elas são coerdeiras da mesma graça de vida. Versículo 7 do capítulo 3. E sabe qual é a razão? Sabe qual é a esperança?
Você tem que fazer isso, você tem que ter esta esperança. As suas orações serão ouvidas por Deus. Você terá as suas orações ouvidas. Do contrário, esqueça, os ouvidos de Deus estarão fechados para as palavras que fluírem de você. Então, cuidar da esposa. Agora, o quinto papel social do cristão, meu, teu, é como comunidade. Todos nós devemos ter o mesmo modo de pensar. Versículo 8 e 9 do capítulo 3. Compassivos, amigos, misericordiosos, humildes, não se vingar, responder com palavras de bênçãos. Sabe qual é a razão para esse sofrimento? Se acha que é um sofrimento. Responder com palavras de bênçãos, a fim de receber bênçãos de Deus também. Versículo 9 diz isso, do capítulo 3. Agora, aqui nós também podemos fazer uma analogia, uma comparação nos dias de hoje, né? Quantas pessoas recebem, às vezes, uma palavra grosseira, sabe? Recebeu uma maneira difícil, e aí a pessoa quer se vingar, responder com palavras más, palavras que causam dentro do próximo, eu posso dizer, uma janela ruim, abre uma visão dentro da outra pessoa, de sua pessoa, daquele que proferiu as coisas ruins. A Bíblia diz que nós devemos responder com palavras boas, maneira de proceder. No meio evangélico existe muitas pessoas inimigas, muitas pessoas que não gostam de olhar na cara do outro, que não vai visitar, não vai na festa de ciclano, não quer comparecer a tal movimento ou evento porque fulano está lá. Será que isso deveria existir? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos obedecer completamente a palavra de Deus. Aí nós temos a razão da esperança, porque nós vamos ser humildes, nós vamos responder bem, não vamos nos vingar, não vamos querer maltratar, vamos falar palavras amigáveis, vamos ser compassivos, misericordiosos. Razão da esperança: Deus olha para os que fazem o que é certo, mas julgará os que fazem o que é errado, e por isso devemos confiar em quê? Na justiça de Deus. Fiquem tranquilos, confiem na justiça divina, e não buscar vingar, mas deixar que Deus vingue, e assim receberemos a bênção do Senhor em uma vida justa diante dEle. Versículo 10 ao 12, está a resposta desta nossa razão de esperança em meia comunidade. Deixa que Deus julga, deixa que Deus se vingue. Deus, Ele olha para quem faz o que é certo, e Ele julgará. Nós temos que ter uma coisa em mente: no dia do julgamento, a balança vai estar lá. Tudo que nós fizermos de bom vai ser colocado. Aí, como não tem nada de mal, a balança vai estar bem baixa. Tudo foi de bom. Aí Deus vai mostrar as coisas ruins. O correto seria que as coisas ruins nunca pesassem mais e levantassem, né? Deixasse o que nós fizemos de bom no alto. Nós temos que cuidar da nossa vida prática, do nosso cotidiano, da nossa vivência. E aqui eu volto ao texto novamente para vocês. Eu quero reler o texto, porque a palavra de Deus é assim, é lida e relida. Quero que você acompanhe aí comigo. Versículo 13 até o 18. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que
fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Então eu volto às nossas perguntas iniciais. O que é santificar a Cristo? O que seria estar preparado para falar acerca da sua esperança? Será que você tem já essa resposta? Você já está convicto do que é santificar a Cristo? Santificar a Cristo, irmãos, é viver uma vida separada para o Senhor, no cumprimento da sua vocação, daquilo que você foi chamado, em qualquer lugar, aonde você estiver. Lembra das palavras do apóstolo Paulo? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outras coisas, fazei para a glória de Deus. Aleluias! Sejamos sal e luz nesta terra. Deus chamou o seu povo para brilhar, e não para se apagar, não para ficar escondido, não para temer, não ficar amedrontado. Deus chamou o seu povo para anunciar as boas novas, para sair correndo, expressar o amor de Deus na sua vida, no seu trato com as pessoas, nos relacionamentos, na amizade. Santificar a Cristo é isso e também mais isso, que nossas motivações, nosso coração esteja inclinado a obedecer ao Senhor em tudo. Colocar nossa vida no altar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é santificar a Cristo. E eu vou responder para você o que é estar preparado para responder aos outros quando te pedirem motivo da tua esperança. Quando o crente está em meio a alguma perseguição, tribulação, aflição, sofrendo, angustiado por fazer o que é certo, e mesmo assim tratar alguém com justiça e amor, a outra pessoa vai perguntar: por que você está agindo assim? Aí o que o crente vai falar? O crente vai responder: porque Cristo vive em mim, e eu sei que o Senhor julgará todas as coisas. Você sabe que a minha e a tua missão é mostrar o amor de Deus por meio da nossa vida. As pessoas estão esperando, as pessoas estão querendo conhecer o amor de Deus. Então, em meio às dificuldades, as pessoas estão fazendo você sofrer. Age com bondade, age com justiça e amor. Não fale, não, eu vou falar na cara, eu falo assim mesmo. Jesus não faria isso. Jesus foi cuspido, foi bofeteado, foi rasgado suas roupas, fizeram tantas atrocidades com o Senhor Jesus, e ele ainda pediu a Deus que perdoasse. Jesus olhava com um olhar de amor. Deus está querendo isso da sua igreja nesse tempo. Deus está querendo isso do povo dele, da nação santa, do povo exclusivo. Deus quer que o seu povo mostre amor, que o seu povo mostre compaixão, misericórdia através de suas vidas. Vamos encerrar aqui, meus irmãos. Vamos encerrar aqui com uma aplicação para nossas vidas. Você tem vivido para a glória de Deus? Eu quero te perguntar: você tem vivido para a glória de Deus? A maneira da sua procedência diária, os seus contatos com as pessoas, as suas ligações, as suas postagens em Facebook, em Instagram, em Twitter e todo tipo de mídia aí, de redes sociais, tem demonstrado que você vive para a glória de Deus? Ou você está ofendendo? Em vez de ser ofendido, você tem que ser ofendido e demonstrar amor. Em meio às injustiças desta vida,
Você tem mantido sua piedade de modo que as pessoas percebam que há algo diferente em você e que você parece que não luta por vitória a todo custo, mas parece não se importar com o aqui e agora, mas você está esperando algo vindouro, algo maior, por um reino de justiça, de paz, de amor, um reino de justiça, e pelo Deus da justiça agir em meio às suas lutas, em meio a todas essas tribulações. É isso, as pessoas olham para você e ela está vendo você esperar por Deus, ou você está querendo se vingar, correr atrás dos seus interesses, está fazendo as coisas. O maior campo missionário é aquele em que estamos no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, e etc. E a maior ferramenta que Deus nos deu é a evangelização. A maior ferramenta que é a evangelização, ela é o nosso testemunho em meio a todas as pessoas. E quando nós somos questionados, por que vocês vivem assim? Por que você está vivendo assim? Aí é a hora que o crente, nós podemos falar sobre nossa grande esperança, que é esta, que nós relatamos aqui. Eu quero deixar para você uma palavra para o teu coração agora, guarde bem, cultive relacionamentos, pois o Senhor quer usar sua vida para alcançar outras pessoas. Cultive relacionamentos, não fique sozinho, entre em contato com as pessoas. Jesus Cristo quer entrar na vida delas, e Ele quer usar você, quer usar eu, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar com você neste momento e quero abençoar o teu coração. Lembra que o tema de hoje, a palavra de hoje é exalando Cristo através da nossa esperança, ou também falando de Cristo através de nossa esperança. Quando você é maltratado, você age correto. Você tem que obedecer, você tem que respeitar, você tem que se submeter, você tem que amar. Por causa da esperança, você vai ter um galardão, você vai receber algo bom do Senhor. Todas as atitudes boas serão marcadas, serão pesadas. Deus está registrando, como também tudo aquilo que é ruim, que é mal. Deus nos chamou para sermos diferentes, para impactar este mundo. Ele nos chamou para a prática de boas obras. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Eu vou apresentar nesta oração também, você que está doente, se tem algum parente, eu quero pedir que você mencione o nome dele ou dela ao Senhor. Se tem alguém que está em algum hospital, à beira da morte, saiba que a vara e o cajado do Senhor consolam. Mesmo que ande, o Senhor pode aliviar, pode livrar. Amém? Se tem algum dos irmãos aqui desta igreja, que eu sei que já me comunicaram, passaram mensagem, ligaram para mim dizendo que está passando por tal situação, está enfermo, não é Covid, mas é uma enfermidade, é aqui, ali. Eu quero declarar em nome de Jesus, nesta noite, através desta oração, a tua bênção, a tua vitória. Apenas creia. Qualquer um de vocês, os que me falaram e quem não me falou, está dizendo agora para o Senhor, creia. A Bíblia diz, se você crer, você verá a glória de Deus. Chame Jesus para pertinho de você, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome santo de Jesus que primeiramente eu quero te pedir que esta palavra ministrada nesta noite, Deus, ela fique guardada no coração, que nós vamos falar de Jesus através da nossa esperança. Nós vamos viver diante das tribulações, das dificuldades, mas com alegria. Nós vamos santificar a Cristo em nossa vida e nós vamos estar prontos, preparados a responder a qualquer que pedir razão da nossa fé, da nossa esperança. Senhor, eu quero te pedir, ensina-nos a praticar o que foi falado aqui, a viver no cotidiano, nas mais adversas situações que vão puxar, que vão exigir de nós amor,
sinceridade, compaixão, misericórdia, a nós transmitirmos o teu amor, esta tua graça às outras pessoas. Fortalece o coração de cada um, em nome de Jesus Cristo. E eu quero também neste momento, Deus, te pedir por todos que estão doentes, aqueles que me mencionaram, aqueles que eu não sei, como eu mencionei aqui, disse Deus, que se crê, verá a glória de Deus. A Bíblia diz, o que está faltando é muita fé, mas eu quero te pedir, Deus, que gere no coração destes homens e mulheres, para que eles creiam, que a sua fé germine do tamanho de um grão de mostarda, Senhor, e traga grandes resultados em suas vidas, Senhor, e que a cada dia continue no processo de fortalecer, de alimentar a sua fé, de buscar mais do Senhor, para tomar posse, para crer, para conquistar, para vencer, para derrubar o inimigo à sua frente. Deus, eu oro para que haja vitória do povo de Deus, para que o teu povo seja piedoso, Deus, para que o teu povo seja, Deus, abençoador na vida de outras pessoas. Eu oro em nome de Jesus, para que o culto desta noite seja e fique marcado em cada coração, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Despede-nos debaixo da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, e que nós possamos estar juntos num próximo encontro que o Senhor assim promover. Obrigado, Deus. Cuida do teu povo, cuida de todas as pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Se você crê, digam glória a Deus, aleluia. Os que estão aqui também digam amém. Glória a Deus, é isso mesmo, gente. Boa semana para todos vocês. Eu creio que nós tivemos um momento muito gostoso e agradável com o Senhor. Louvores, a palavra não é minha, mas é do Senhor. Guarde no teu coração e medita nela dia e noite, viu? Tenha uma excelente semana. Vivam na paz do Senhor Jesus.